pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois, para quem vai pesquisar. Na semana passada nós estivemos levantando alguns desafios, algumas dificuldades com relação à doença, ao homem se sentir doente. E hoje eu pretendo concluir essa conversa com relação aos desafios que o homem encontra na nossa sociedade. Poderia ser o contrário, Numa sociedade machista, onde a última palavra é do homem, onde uma cultura, o homem que determina o que vai acontecer, o que não vai, deveria ser o contrário. Mas é interessante e bastante provocativo a ideia de que onde há um poder, há também uma facilidade imensa para adoecer. Se nós voltarmos um pouquinho nas teorias psicanalíticas junguianas, nós vamos entender por quê. Por que o homem, com todo o poder que a cultura lhe atribui, com as facilidades, com o pódio, ocupar o lugar no pódio, deveria ser diferente. Mas quando nós percebemos, quando nós vamos estudando e pesquisando o comportamento, as energias que nós emitimos, as energias que nós recebemos, a forma como nós lidamos com as atribuições que nos são repassadas, nós vamos descobrindo o quanto nós nos esforçamos acima do normal para dar conta de tudo isso, para dar conta de papéis que alguém um dia disse para a gente desempenhar. E eu achei essa figura fantástica, Eu gosto muito, quando eu estou pesquisando, de procurar uma forma de atração visual. Quando a gente faz treinamentos, quando a gente estuda a teoria do treinamento, do aprendizado principalmente, nós vamos perceber que só a audição ela retém muito pouco, o visual mais um pouco, e quando as pessoas executam, quando tem esse conjunto de ouvir, ver e executar, o aprendizado ele é mais rapidamente alcançável e em pouco tempo mais estruturado. Mas aí a gente fica pensando, por que acontece essas coisas, Por que o homem acaba adoecendo e não é lhe permitido transparecer, demonstrar essa dor? O cansaço, o desânimo. Então o que acontece? Ele parte para a agressividade. Semana passada eu trabalhei com as emoções básicas, com um grupo de pessoas. E a gente aprendeu uma coisa muito interessante. Atrás de uma raiva, de uma agressividade, existe um medo imenso, descomunal, que o indivíduo não podendo expressar o medo, ele expressa a raiva. Considerando que a situação masculina na nossa sociedade ela é extremamente autopunitiva para aqueles que não se enquadram dentro de todo, os valores estabelecidos de não sofrer, não chorar, não demonstrar fraqueza, não aceitar mando de ninguém. E aí vão se criando adoecimentos. E se a gente vê essa lista, essa nuvem de palavras, a gente vai ver ali em destaque a exaustão. Quando a gente faz essa nuvem de palavras, é quantas vezes a palavra aparece digitada por alguém. Um grupo de pessoas recebe um link de uma ferramenta e vão digitando as palavras de acordo com a pergunta que nós fazemos. E essa nuvem de palavras, com certeza, exaustão foi o que mais apareceu porque ela está em destaque.
E não é permitido a nós, seres humanos, nos sentirmos exaustos. Então, a energia que eu gasto para eu não me sentir exausta ou esgotada vai fazendo um buraco maior, a ponto de nós não termos mais nenhuma energia para disfarçar essa exaustão e esse esgotamento. Aí nós adoecemos de verdade. Aí é onde nós vamos parar em internações, alheamentos, depressão. E a gente precisa aprender, nós já passamos a hora de aprender a medir esses comportamentos para que eles não cheguem numa instância que é impossível reverter. Impossível eu não diria, mas talvez muito difícil. Alguns quadros se revertem, outros não, porque depende muito do indivíduo se ele quer reverter esse quadro. E se ele não tem mais energia, se ele não tem mais a essência, se ele não se reconhece para reverter essa situação, esse quadro, ele vai ficar lá. São os quadros depressivos. Ele vai permanecer lá até que se extingua. Então, se a gente olhar para o esgotamento, exaustão, estresse, crise, irritabilidade, perda de apetite, cansaço, frustração, sobrecarga de trabalho, controle excessivo, precariedade em todos os sentidos. Precariedade no trabalho, precariedade nos laços afetivos, precariedade nos relacionamentos interpessoais. Ou seja, tudo na vida do sujeito manifesta uma precariedade. E aí a gente precisa perceber isso. Porque aí vem a pressão psicológica, que é a que mais adoece e é menos perceptível. Porque quando você grita com alguém, houve ali uma manifestação de um comportamento. Quando você expressa algo em tom agressivo, houve uma percepção. A pressão psicológica, ela é muda, ela é calada, e as pessoas não se dão conta. O agressor, muitas vezes, não percebe, e quem é agredido não dá conta de lutar contra. Isso vai tomando uma proporção muito grande. Aí vem a perda de sono, ou sono desequilibrado. E tem uma expressão muito interessante nessa figura que é o contrarrelógio. E é uma palavra só, por isso tem 2 R's. O contrarrelógio significa você ter que desempenhar uma atividade, executar uma atividade, desempenhar uma tarefa dentro do menor tempo possível que é estabelecido. E quantos de nós, na saúde, não temos isso? Vamos pegar aí o exemplo dos mutirões do final de semana. Você teve 40 horas semanais cumpridas, mais 16, 14, 20 no final de semana. A probabilidade de na segunda-feira você amanhecer com um atestado nas mãos é 100%. Então, as nossas políticas, elas precisam ser sempre revistas e reelaboradas, porque o trabalhador que foi para o final de semana, na segunda-feira ele não vai trabalhar. Então, o serviço que eu prestei para a comunidade no final de semana, a comunidade que precisa da minha presença, da minha avaliação técnica na segunda-feira, na terça, na quarta, estarão sem ela. Então, o contrarrelógio, nós estamos o tempo todo atuando sob essa pressão. Porque nós vamos colocando coisas dentro da nossa agenda e depois a gente não consegue se desvencilhar, não consegue remarcar, não consegue desmarcar. Porque um outro fator da nossa cultura educacional é que você não pode fazer isso, imagina. Que irresponsabilidade é essa? E aí a gente vai tendo as
falhas de memória. E nós estamos todos propensos a isso. Primeiro que nós viemos de uma cultura extremamente opressora e agendas muito lotadas. E aí nós tivemos o advento da pandemia, que os profissionais de assistência da saúde foram os que mais sofreram pressão, foram os que mais trabalharam contra o relógio, foram os que mais se irritaram, foram os que mais entraram em exaustão. Eu já comentei aqui que tem colegas nossos que até hoje não voltou. E a probabilidade de voltar? Nenhuma. Ele vai levar a vida de atestados. Porque falta para essa pessoa a percepção de si e olhar para ele e dizer, olha, passou, agora nós temos uma vacina, então vamos procurar estratégias, ajudas para que eu possa retornar ao trabalho, porque uma hora vai ter que retornar. Porque a grande maioria não tem nem tempo de contribuição e nem idade para aposentar. Alguma coisa será feita. E a primeira a ser feita é que essas pessoas olhem para si e descubram que apesar de tudo isso, ainda tem uma essência, ainda tem uma energia que ela precisa ser realimentada. A questão é que a gente não retroalimenta a nossa energia. A gente alimenta, sim, de bebidas, de comidas. E o homem, sobre essas situações, a possibilidade de o alcoolismo aumentar é muito grande. Os tons agressivos, a irritabilidade que leva a uma impaciência, que leva a uma explosão. E nós sabemos que até por uma questão cultural, o homem já parte para a agressão física. As mulheres também estão no mesmo caminho, né? Mas ainda estão menos. Mas então a gente precisa pensar que tudo isso é um dos desafios para o homem se manter saudável. Porque sob toda essa pressão, dificilmente ele vai lembrar da sua saúde física. Aliás, eu já cheguei em casa tão cansado que mesmo tendo uma unidade que vai trabalhar, atender até as 19 ou algumas até as 22 horas, ele não vai. Até que um dia ele começa a sentir um infarto e vai para a urgência e emergência. Até um dia que ele começa a sentir os sintomas de um AVC e vai para a urgência e emergência. A nossa promoção, a nossa prevenção para a saúde, ela tem avançado bastante. Mas a educação das pessoas, o reconhecimento do indivíduo de que ele é responsável por si, ainda precisa muito do nosso auxílio no sentido de educação e desenvolvimento. Eu sempre digo que nos grupos que nós vamos fazer nas unidades, a gente precisa auxiliar criando essa oportunidade. Porque senão nós ficamos com períodos, né, unicamente específico. E às vezes de um novembro para o outro, o homem pode piorar bastante a questão de câncer de próstata. Mas aí já vem o aparelho urinário, aí já vem subindo para o abdômen, vai o fígado, vai o rim, vai subindo, daqui a pouco está no estômago. Porque quando ele tem o diagnóstico, quando ele recebe o diagnóstico, toda essa listinha nessa cabeça, ela vai à 10ª potência. Com o organismo fraco e com um decréscimo de energia vital, de ânimo, de coragem, de acreditar que vai melhorar, não existe. Aí ele acaba por adoecer mais.
Por isso, na semana passada eu coloquei, né, o número de acamados masculinos é muito maior. Embora nós sejamos um número superior, né, em contagem de indivíduos, as mulheres estão em número maior, as prostrações ainda são maiores entre a população masculina. Buscando nessas pesquisas, eu encontrei um artigo que faz uma releitura desse livro, Histórias dos Homens no Brasil. Fantástico. Quem tiver oportunidade, leia. Porque são autores que fizeram uma releitura e foram dividindo os espaços que os homens estão e em cada um deles quais os desafios que eles encontram. Então, se a gente não desenvolver a nossa sensibilidade, não formos rigorosos com a nossa percepção do ambiente em que nós estamos, o nosso adoecimento só tende a piorar, só tende a aumentar. Porque a gente precisa perceber isso para que a gente crie condições, busque possibilidades que a gente não sofra tanto. Que a gente lide melhor com situações de sofrimento, no sentido de que o sofrimento vai estar aqui, a dor está aqui, mas eu preciso olhar e perceber que eu consigo passar por essa situação. Só que a gente está entregando os pontos, muita gente entregando os pontos, assim, não vou lutar mais, não quero mais saber como é que faz, não quero saber se vai dar certo. E aí a gente acaba esquecendo de que nós somos possíveis e nós somos criados para não sofrer. A gente foi criado para estar bem. Nós somos profissionais de saúde para estarmos bem. Bem no sentido emocional, porque às vezes eu vou ter um agravo de saúde. Claro. Todos nós temos corpos suscetíveis de adoecimento. Mas como eu vou prevenir, como eu vou promover, como eu vou trabalhar com isso, eu preciso me perceber o tempo todo. E para os homens isso é muito mais difícil. Porque ninguém deixou que ele aprendesse a fazer isso. Porque quando nós nos sentimos frágeis, quando nós estamos chorando, quando nós estamos sentindo dor no coração, quando a gente está sentindo desamparadas, todo mundo chega e nos acolhe. Porque nós somos criadas para serem menininhas, né, frágeis, e aí todo mundo, né, tá ali dando um apoio. O menino não, e o homem também não. Então a gente precisa ir criando sentimentos de sensibilidade, de harmonização, de acolher esses meninos, esses jovens adolescentes, para que eles cheguem na idade adulta sem achar que sofrer é coisa de fracote, demonstrar cansaço. E uma outra coisa interessante é que quando os homens estão cansados, exaustos, sem nenhuma perspectiva de melhoria para ele mesmo, os próprios pares, nesse sentido, os próprios companheiros homens, né, os amigos, os da mesma espécie masculina, não deixam que ele descanse. Pô, cara, vamos lá, né, e tenta tirar ele de um momento que ele precisa estar com ele. A própria convivência vai tirando os homens de se perceberem, porque outros tantos não deixam isso acontecer, porque também foram criados para serem fortes. Então, os homens enfrentam vários desafios,
que são os moldados por expectativas sociais e normas de gênero. Quais são as normas de gênero? O gênero masculino não sofre, não chora, não sente cansaço, não sente, imagina, não, cara, não tô afim de beber, não, vamos ali tomar uma, não tô afim de beber, até que ele se deixa convencer. Tem desafios que eles encontram dentro do próprio núcleo de gênero. Porque nós já temos algumas pessoas, alguns indivíduos que caminharam, né, nesse sentido de percepção de si. Então eles já sabem o que é bom e o que não é para eles. Só que o movimento social não deixa isso acontecer. Esse é outro grande desafio. Às vezes ele quer ficar em casa. Ele não quer sair, ele não quer fazer nada, ele não quer ver gente, ele não quer beber, ele não quer comer, ele não quer namorar, ele não quer ver mulher, ele quer ficar sozinho. Não, mas não pode, imagina. O que você vai ficar fazendo dentro de casa, cara? Isso é coisa de mulher. E muitas vezes, quando a pessoa não tem uma autoestima para cima, ele se entrega e vai. Perdeu a chance de ficar ali só, ele com ele, descansando, se percebendo, se reavaliando. Então a gente precisa nos despir dessa questão de normas que ao longo dos anos foram fazendo parte da nossa cultura. Porque senão nós da saúde não vamos conseguir convencer os homens de que eles precisam se cuidar. Mas nós precisamos cuidar dos nossos meninos e ensiná-los a cuidar de si mesmos. As expectativas, as pressões para serem fortes e viris o tempo todo. E aí, nesse livro é interessante a gente perceber que mesmo dentro de um conjunto, de um grupo masculino, nós vamos encontrar homens que sobrepõem aos outros. Então, por exemplo, vamos pegar a questão dos escravos, que volta e meia, né, em pleno século XXI, caminhando para o 22, nós encontramos relações trabalhistas e relações de desigualdades dentro de um mesmo grupo. Uai, peraí, não são todos homens? Mas é isso que esse relato traz. Dentro de um mesmo grupo nós vamos encontrar homens com desafios com outros homens. Questão de poder, de mando, de obediência, de entrega de resultados. Então, dentro do próprio gênero, nós vamos encontrar muitos desafios e muitos sofrimentos desses indivíduos. Sentimentos estes que eles não podem se expressar. Um outro exemplo seria os nossos andarilhos. Os homens que se rebelam contra tudo. E aí tem um transtorno mental, né? Uma consequência emocional muito desafiadora, que eles viram andarilhos. Por uma dor muito grande, que não deu conta de suportar, ou por uma escolha onde alguns dizem que não ter compromisso com nada é a melhor coisa. Agora vamos analisar nessa situação. A dor, ela é tão grande, ela é impossível de lidar com ela, que eu prefiro escolher um outro tipo de vida, uma nova classificação de vida para que eu me sinta eu. Recentemente foi feito bem recente mesmo, esse ano, né, o levantamento dos moradores sem teto, moradores em situação de rua.
que são números que o IBGE nunca mostra para nós e nós nunca vamos saber quantos são. Só se sabe que algumas secretarias, né, acabam fazendo esse levantamento. O número aumentou muito após a pandemia por conta dos desempregos, da falta de condições em todos os sentidos. Então as pessoas vão para a rua. E uma das frases que eu li que me chamou a atenção foi exatamente essa. Não, aqui não está bom, mas só de levantar e não ter que dar satisfação para ninguém, cumprir ordem de ninguém, ter horas para fazer as coisas. Olha que nível de liberdade essas pessoas foram encontrar. Só que essas pessoas não têm saúde, não têm educação, não têm alimentação. Elas estão passando pela vida. E muitos de nós que temos toda uma estrutura elaborada e cuidada, também estamos passando pela vida. Há um mês, mais ou menos, um mês e meio, eu atendi uma pessoa. E 15 dias depois, ela me mandou mensagem dizendo que ia se internar novamente. Durante a nossa conversa, uma das perguntas que ela fez, você acha que eu devia internar? Eu falei, olha, você precisa conversar com o psiquiatra, com a sua psicoterapeuta. Não sou eu, SESMIT, que vou dizer se você deve ou não se internar. 15 dias depois, ela me manda uma mensagem por WhatsApp dizendo que ia se internar. Isso porque ela fica 60 dias, sai, trabalha, um mês e meio, 2, volta, fica mais 60, mais 90. Esses são os que chegam até nós e nós temos conhecimento. Quantos outros não sabemos. Então, embora a desigualdade de gênero afete mais comumente as mulheres, também existem áreas onde os homens enfrentam desafios. Trabalhadores rurais, trabalhadores da construção civil, trabalhadores de coleta, de limpeza urbana, trabalhadores de trechos de construção de rodovias, de estradas. Todos ali são homens, mas todos eles têm desafios. Eles não podem manifestar saudade de casa, eles não têm uma alimentação adequada, eles não têm abrigos adequados. O que sobrou para eles fazerem? Não podem chorar de saudade de casa, então eles vão beber. Aí começa uma história de um alcoólatra, que às vezes já tinha uma predisposição genética e só vai agravar com as questões sociais. Então, muitos de nós temos ou conhecemos alguém muito próximo de nós com essas situações, com essas possibilidades. E ainda temos a questão das tarefas domésticas, né? Que muito está se transformando. Eu conheço vários casais que, por opção, cada um trabalha em um período diferente e tem essas possibilidades, né? Às vezes trabalha 30 horas ou trabalha como autônomos e pode fazer esse horário. Onde as crianças, os filhos, né, e as tarefas domésticas são divididas nesses 2 horários. E aí precisa que nós eduquemos os nossos filhos, netos, sobrinhos, né, quem está ali próximo de nós, para que essas tarefas domésticas não sejam vistas ou encaradas como uma depreciação. Porque como é que nós vamos ter esposos futuramente que ajudem suas esposas nas tarefas se a gente não ensinou agora?
E de novo temos a saúde, né? Que embora todos nós precisamos de ser cuidados na nossa saúde física e na nossa saúde mental e moral, ainda temos poucos homens atendidos. Quando surgiu a PNASH, né, em 2008, 2009, nessa transição desse ano, criou-se algumas diretrizes, critérios de acolhimento e atendimento. Ok. Mas ainda precisa ter um trabalho de esclarecimento para os homens. E a minha preocupação é que a gente faz isso uma vez por ano. Porque nós mulheres já estamos acostumadas a ir no médico, né, mais vezes, a nossa dor é mais aceitável, ela é mais acolhida, ela é mais respeitada. As dores do homem não. Porque como ele foi criado para ser forte, gente forte não sente dor. Eu acho incrível isso. Como se o corpo físico não sentisse dor como nós sentimos. Como se o cérebro não cansasse como o nosso se cansa. Então a gente precisa, além de academia, né, barbearias especializadas, esses espaços que estão acolhendo os homens, mas também despertar neles a necessidade de mesmo as pessoas que não têm condição de chegar nesses dois espaços que eu mencionei, se sintam valorizadas. Porque o homem que está no campo, ele não se sente valorizado. Os homens que estão em situação vulnerável de trabalho não se sentem valorizados. Eles não têm dinheiro para chegar nesses dois locais. E como a nossa sociedade ela é toda movida ao ter ou não ter dinheiro para aquisição de bens materiais, a minha saúde mental fica abalada por isso. Porque eu não me sinto participante desse movimento. Eu não sou um igual. Eu sou diferente, embora eu esteja dentro do mesmo gênero. E o mais agravante nisso tudo, principalmente na questão da saúde, é a transexualidade dentro do gênero masculino. Ainda se matam, ainda se violentam, ainda se agridem, porque nós ainda não caminhamos nos padrões culturais que estão se modificando. Nós queremos ser muito modernos e muito soltos de preconceitos para algumas coisas, mas para outras ainda somos arraigados no preconceito e isso destrói a vida de outros indivíduos. Porque eles não deixaram de ser pessoas só porque tiveram uma escolha sexual diferenciada. Então a gente precisa olhar para esses homens em todos os papéis que eles estejam desempenhando. Eu fico pensando quantos homens do campo, né? Quantos homens que moram no meio rural desempenham tarefas rústicas, brutas, pensam em se cuidar da saúde física, porque a mental eles nem sabem que tem. Então, mesmo que a saúde se esforce para chegar até onde essas pessoas estão, elas não se sentem recebedoras desse cuidado. Elas não se sentem importantes para receber isso. Embora tenha algumas mídias, né, que fazem situações gravadas naquele momento, é uma expressão momentânea. Quando na verdade nós precisamos cuidar de nós o tempo todo. Sempre. Sempre. Eu encontrei uma pesquisa, e é uma pesquisa internacional,
que os homens não podem adoecer de jeito nenhum. Porque no trabalho, se eles adoecerem, eles serão demitidos. Principalmente aqueles que manifestarem alguma alteração mental. Se nós voltarmos lá no primeiro slide, o que não nos falta ali é alteração mental. Porque a perda de apetite é uma alteração mental. Porque nós estamos interligados. Então, quando a nossa saúde mental não está bem, o nosso cérebro, nas conexões, as nossas emoções, as nossas conexões, vão de encontro ao aparelho digestivo, ao aparelho circulatório, a todos os nossos componentes físicos. Então, imagina uma indústria que trabalha sob pressão, né, em turnos de 24 horas. E às vezes nós vamos encontrar movimentos onde as pessoas dobram de carga horária porque vão ter um salário extra. Só que ninguém dá conta disso saudavelmente após 2 anos. Principalmente quem trabalha na noite e na madrugada. Por exemplo, eu entrei às 18 para sair às 24. Mas aí eu dobro de 24 até às 6. Esse sono que eu não dormi nesse horário não é a mesma satisfação física do sono diurno. Por isso os nossos servidores que trabalham no noturno estão mais adoecidos. Porque a vida durante o dia não para. Ela é mais acelerada do que a noite. Porque a partir do momento que houve uma revolução industrial, né, em todos os sentidos, nós precisamos de ter serviços de saúde noturno, nós temos uma demanda reduzida. Só que durante o dia não. Então eu trabalhei a noite toda, mas o dia continua acontecendo da mesma forma. E são muitos os trabalhadores masculinos que não são da saúde que trabalham à noite. Vigia noturno, transporte de valores. Em muitos locais, shopping. E o shopping, para funcionar, ele precisa da manutenção. Quem faz a manutenção? O trabalhador noturno. Então, nós tivemos um crescimento mercadológico, industrial, de fábricas, de inovações, muito bom. Só que ninguém pesou as consequências que isso ia ter na saúde do trabalhador. Então, quando nós vamos estudar sobre saúde do trabalho, não tem nada bom, está tudo ruim. E aí nós temos que inverter o movimento da onda e falar assim, olha, peraí, o trabalho não é para adoecer, ele é para enobrecer, ele é para pagar o que você gosta de comprar. Então a gente está tentando trabalhar isso com o trabalhador. Só que a outra postura já está muito arraigada, muito sedimentada. Não é fácil de mudar. Então olha só. Quando nós vamos trabalhar a saúde mental, e começa lá na infância, o próprio menino já começa a ser zoado na escola. Quando a menina tem uma alteração de transtorno mental, a família não leva para a escola. Ela fica em casa. O menino vai, mas lá ele é zoado, ele é desrespeitado, ele é agredido com palavras, até com brincadeiras físicas de mau gosto, né? Aquelas que realmente vão agredir. Porque para os outros eles estão brincando, mas para quem está recebendo o ato não é brincadeira. E aí ele vai crescendo com isso, até que ele chega à adolescência extremamente agressivo. Nesse período ele já desenvolveu a frustração por ser menino, a frustração por ter algum desconforto, alguma alteração mental,
a frustração por não ser aceito na própria família, porque a primeira coisa que ele ouve: eu não posso ter tido um filho assim. Se os pais soubessem o quanto isso pesa para a criança até a vida dela adulta, ou até ela morrer, eles não diriam isso. Porque é uma dor profunda. É uma fala que ele nunca mais vai esquecer. Nunca mais mesmo. Ele pode se casar, se tornar pai, ser um trabalhador, mas o nosso inconsciente, ele não tem chave. A hora que ele quiser aparecer, ele aparece. E aí, essa questão da demissão, ou então eu tenho que esconder muito que eu estou doente. Ou então eu começo a mostrar comportamentos diferenciados para encobrir o meu agravo de saúde. Só que isso é por pouco tempo, porque a energia que eu utilizo para modificar o meu comportamento, as minhas atitudes, para não demonstrar minha doença, é muito grande. Então, em pouco tempo, não tem mais como eu não demonstrar o meu enfraquecimento, a minha falta de memória, o meu estresse, a minha irritabilidade. Nada para mim tá bom. Aí eu começo a mudar o comportamento. E aí eu passo a ser o chato, que ninguém suporta. Porque nada está muito bom para mim. Só que eu não consigo parar e perceber e fazer o tratamento, porque eu sou homem e não posso adoecer. Para nós, no meio público, ainda é menos difícil, porque eu posso sair de licença, né? Pela junta médica, e está tudo certo. Só que numa iniciativa privada, isso é impossível de acontecer. Eu não saio, porque se eu sair eu perco o emprego. Tanto que dos 6% que essa pesquisa, e olha que foi 2020, né, em plena pandemia, ou seja, todos nós estamos adoecidos em menor ou maior grau de intensidade. Porque nós que não adoecemos, alguém da nossa família adoeceu e morreu. Eu nunca peguei Covid, mas eu perdi uma sobrinha. Uma outra sobrinha com o esposo e todos os filhos, todos de uma única vez, pegaram adoecidos. Então, de alguma forma, a nossa saúde mental sofreu abalos nesse período. E essa pesquisa nos mostra que dos 6% dos homens que demonstraram sintomas de alteração, 2% foram demitidos, ou seja, 1/3 dessas pessoas. O que sobrou para o homem que foi demitido porque ele teve uma alteração na saúde mental? Álcool, que é uma droga lícita, as drogas ilícitas ou autoextermínio. Porque a essa altura ele nem concebe a ideia de ter uma ajuda médica e psicoterápica. Ele não concebe isso. Por que ele não concebe? Porque não foi ensinado a fazer isso. Então, muito das coisas, né, que acontecem, se nós começamos a avaliar antes, a gente consegue prever. Se a gente consegue prever, a gente vai buscando alternativas de que isso não chegue num ponto irreversível. Não se deve, né? Novembro Azul não se deve ser só esse período e somente para câncer de próstata. É também conscientização para a saúde integral. Porque se a minha saúde mental estiver equilibrada, talvez eu suporte com menos desespero, com menor angústia, um diagnóstico alterado. Que dependendo do meu equilíbrio de saúde mental, eu posso
curar esse câncer, paralisar esse câncer. Agora, dependendo do meu desequilíbrio de saúde mental, eu posso acelerar. E isso não é impossível. Se nós utilizássemos as nossas habilidades e capacidades para olhar para nós com amor, com cuidado, com serenidade, da mesma forma que a gente olha para nós se autodestruindo, nós seríamos excelentes em saúde física, moral e mental. Só que a gente ainda não aprendeu isso, mas não é impossível, a gente consegue aprender, a gente pode fazer isso. Nem que seja depois dos 40, depois dos 50, nunca é tarde. Se a gente não consegue fazer isso quando é mais jovem, 30, 25 anos, 35 anos, comece a pensar, comece a estudar, a pesquisar. Hoje nós temos a internet que nos facilita muito. Só que existe uma distância entre eu e o conteúdo teórico, técnico que está na internet. E essa distância, quem percorre sou eu, essa distância, quem diminui sou eu, e tudo que eu leio e estudo, quem pode colocar em prática sou eu. Então isso vale para todos nós seres humanos. E já que nós estamos falando dos meninos, eles precisam ser ensinados a fazer isso. Eles precisam entender que em algum momento da vida, a força física, a virilidade vão diminuir. E eles precisam se cuidar para quando chegar essa hora eles estejam bem. Eles têm uma velhice diferenciada. Nós não somos o corpo jovem, viril, forte o tempo todo. Não se apeguem àqueles personagens que aparecem nas mídias. O vovô de 78 anos faz não sei quantas mil pedaladas, foi de um estado para o outro, fez 1000 coisas. Alto lá. Não pense que você vai ser esse vovô. E se quando você fala assim, eu não consigo, aí você não faz mais nada. Nós precisamos olhar para nós e descobrir qual o nosso potencial e como nós vamos começar. Porque se a gente vai lá na frente e pega um exemplo de uma pessoa que fez isso a vida inteira, nós vamos falar assim, não dou conta não, vou lá mexer com isso não, vou largar isso de mão. E aí a gente não começa. Então a gente precisa perceber a gente agora. Está ruim? É agora. Não está ruim não, está muito bom. Ok, então vamos fazer algo para que esse muito bom permaneça. Só que tem dias que ele vai dar uma balançada. Porque nós vamos nos cansando fisicamente. A carga horária que eu dava conta de cumprir aos 30 anos, aos 60 não é a mesma. E eu preciso reconhecer isso. E reconheço isso numa boa. Tranquilamente. Então a gente precisa entender que nós temos limitações que vão acontecendo, mas eu não preciso ficar entrevada, encarquilhada, só porque eu sei que eu vou envelhecer e morrer. Eu preciso me cuidar todos os outros 11 meses do ano. Até para eu não sobrecarregar o serviço de saúde pública. Porque todo mundo vai em outubro, todas as mulheres, todos os homens vai em novembro, e aí o trabalhador não dá conta. Converse com eles quando vocês estiverem fazendo consulta. Deixa para vir em novembro do ano que vem, não. Vem em março, julho. Porque às vezes ele começa com incômodos físicos que se for lá para novembro, pode ser muito tarde. Então a gente precisa ir se inteirando de quem é o ser humano, homem,
para nós ajudá-los. E não é dando bronca, porque homem quando dá bronca aí fica pior. Mas é educando, orientando. Porque é muito cheio as gracinhas, né? As coisas desagradáveis de se falar. Chega a ser desrespeitoso conosco, mulheres, porque nós precisamos fazer esse exame também. De fazer exames que são incômodos. Por que não os homens não podem fazer? E aí começa a briga, né? Uma briga surda, uma guerra surda. Aí o homem acha que não precisa, porque ele tem medo de descobrir o que tem. A mulher acha que é mais vulnerável. E a gente precisa entender que não precisamos de olhar para nós em determinados períodos do ano. Nós temos 365 dias, de 4 em 4 anos nós temos 366 dias para olhar para nós. E como a gente entende que dia é 24 horas, ele tem 24 horas, à noite também nós precisamos olhar para nós. Como é que está nosso sono? Como é que está o nosso descanso? Se o nosso repouso está acontecendo, como é que nós estamos levantando? Como é que nós estamos acordando? Então, desafio maior para todos nós é cuidar. Então, homens, cuide de si. Porque a gente precisa disso. Nós precisamos um dos outros e principalmente de nós mesmos. Muito obrigada.